Fala galera, Mauro Moraes, tudo bem? O assunto do dia de hoje é um assunto que me tocou muito. Eu viajei, fui para João Pessoa, uma cidade que eu acho maravilhosa. E cheguei em casa agora e tal e descobri que um amigo meu, um ex-concunhado do meu primo, morreu. Ele tinha 40 anos de idade. E eu fiquei pensando um pouco sobre a vida, sabe? Sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente faz e cara, passa tão rápido a vida. A gente vive num mundo que às vezes a gente vive num mundo de ilusão, um mundo de muita soberba, de muito desdém com as pessoas. Às vezes a gente acha que é melhor do que a outra pessoa, sabe? E não sabe que é passageiro, cara. Tudo que a gente vive é extremamente passageiro. A gente tá hoje, não sabe o que vai acontecer amanhã. É um sopro que só pertence a Deus. Só pertence absolutamente a Deus, né? O que vai acontecer conosco. E eu pensei muito sobre isso, sobre vários sentidos da vida que eu quero mudar, como eu comentei aqui no canal, que eu deixei de beber. Graças a Deus eu deixei de beber. Faz umas 3 semanas que eu prometi pra mim que eu ia deixar a bebida e tal. E esse rapaz que ele morreu, ele bebia muito, sabe? Bebia muito, se alimentava mal, ele ficou obeso nível 3, 4. E o médico falou pra ele, ele infartou a primeira vez e o médico falou que se ele continuasse nessa vida desregrada de alimentação que não é saudável, de bebida, de churrasco, ele iria morrer. E ele parou de beber. Parou, ele passou acho que uns 2, 3 anos parou de beber, aí conseguiu perder um peso, depois voltou a engordar de novo. E ele tava uma pessoa doente, parece que o coração dele estava crescido, enfim. Mas era um sujeito muito alegre, feliz, brincalhão, mas um sujeito doente. Então ele dependia extremamente de outras pessoas, né? Ele tinha 3 filhos e tal, e praticamente 4 filhos, porque o filho da esposa dele, o primeiro filho que a esposa dele teve com outro rapaz, ele cuidou. E o menino considera ele como um pai, né? Ele era uma pessoa doente, então ele precisava de alguém, né? Quem trabalhava era a ex-mulher dele. Então ele não tem, infelizmente não tinha o estudo, né? Não estudou, não se capacitou, não tinha experiência, né? Enfim, não tinha curso técnico, então ele foi trabalhar nesses serviços que são serviços dignos, mas são serviços que eu sempre falo, né? Motorista de aplicativo, de Uber, entregador de comida, são serviços que a gente tem que só passar, né? Eu já fui motorista de Uber e sei como é. São serviços que a gente tem que passar para conseguir galgar coisas maiores, né? Não ficar nisso. Então ele teve outras oportunidades, só que ele era um pouco relaxado, né? Então ele foi, separou da mulher e a mulher foi viver a vida dela, né? E ele foi viver a vida dele. Não sei se ele estava tomando os remédios, né? Que ele tinha que tomar os remédios, como é que estava a situação dele. E ele foi trabalhar numa sorveteria que vendia coxinha e tal. E não sei como é que estava a alimentação dele, né? A saúde dele, enfim, ele veio a óbito agora, acho que tô gravando 10 horas da noite. E ele veio a óbito agora pra parte da tarde. E eu fiquei pensando porque a última vez que eu falei com ele foi no shopping, tava indo pra academia, eu conversei com ele e tal. E a vida é muito passageira, velho. A vida da gente é muito passageira, é muito frágil. A gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos, da nossa família. E o que eu posso tirar de conclusão, eu queria falar pra vocês, é que preserve-se, cuidem da sua saúde,
Dê valor às pequenas coisas com as pessoas que vocês amam, porque a gente não sabe, né? Quando é que vai ser o último adeus, né? Às vezes a gente se acha tão prepotente, achando que é melhor do que o outro, porque talvez a gente tenha um certo conhecimento, né? Que faz a gente se achar melhor do que o outro. Às vezes a gente tem uma certa soberba por ter algum bem material que o outro não tem. Mas somos muito passageiros. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã conosco, a gente não sabe como é que a vida vai ser daqui pra frente. A gente não tem um controle, né, das pessoas que a gente ama, o que vai acontecer com as pessoas que a gente ama. Eu fiquei pensativo, muito pensativo sobre isso, porque a vida é um sopro. A vida é um sopro que traz surpresas, né? Surpresas que não são desagradáveis, né? E eu fico olhando também a realidade do povo brasileiro, né? O povo brasileiro muito sofrido, muito com poucas perspectivas. Às vezes a gente fala que não aproveitou as oportunidades, né? Mas talvez será que ele teve oportunidades mesmo na vida? Ou ele já foi trabalhar para comer, né? Ele era um cara muito humilde e tal. E é isso, 40 anos de idade. É, você fica pensando, né, várias coisas assim. Ame mais as pessoas que você ama. Dê valor, sabe? A seus amigos, a sua namorada, a sua esposa, seu pai, sua mãe, sua irmã, seus irmãos, seus sobrinhos. Seja uma pessoa mais afável, né, com eles, né? Porque a vida é muito frágil. A vida é muito frágil e a gente não sabe, né, quando é que o relógio vai parar pra gente, né? Se cuidem, cuidem da sua saúde, sabe? Porque a saúde, ela influencia muito na expectativa de vida, né? Às vezes a gente tem uma vida muito desregrada, com bebida, com comidas gordurosas, que fazem mal, que deixa a gente empachado, com dor de cabeça, enfim. Mas por dentro, velho, a gente tá se acabando. A gente tá fazendo mal a gente e a gente não tem noção que a gente tá fazendo mal. Então é isso, sabe? Às vezes a gente acha que a vida da gente tá difícil. Às vezes a gente tem o pão de cada dia, a gente tem um sofá confortável, um lençol para dormir, uma cama aconchegante nessa chuva que tá fazendo, uma televisão, uma internet, uma alimentação. Às vezes não é como a gente queria, mas a gente tem. Tem muita gente que tá, velho, sem condições na luta, fazendo serviços que são serviços que eu posso dizer insalubres, né? Serviços que só é para você se alimentar. Porque você não vai ter desfrutar uma vida, né, que todos nós queremos desfrutar. Então é isso, cuidem da sua saúde, cuide da sua família, converse mais com eles, dê mais abraços, amem muito, ajudem quem você puder ajudar, que você ama de verdade. Seja uma pessoa que tem um coração aberto para as pessoas que você ama, diga seus sentimentos, porque talvez pode ser o último, né? E quem sabe disso tudo é Deus. Não, não cabe a gente saber o horário e quando a gente vai. Então é isso. Comenta no canal, se inscreve e tamo junto. Valeu.